Muito bom. Professor, essa é uma questão que acho que é uma dúvida muito comum do público, também já foi minha um tempo atrás, que é a seguinte: na prática, sobre o que exatamente esse imposto incide? Toda vez que meu investimento valoriza, eu pago ou só em situações específicas? Só em situações específicas quando você exerce alguma forma de lucro, sabe? Pela venda do ativo ou pelo recebimento de dividendo. Toda vez que você liquida algo que cai como disponível na tua conta. O dinheiro se materializa disponível no saldo na sua corretora para você fazer o que você bem entender. Você não tendo uma isenção, por exemplo, do NISA, então tu vai pagar imposto. Tá? Semana passada, eu acho que vale a pena sempre a gente pensar, sempre instruir, porque semana passada, por exemplo, eu corrigi às vezes um erro que o pessoal tem, né? Que você fala, igual às vezes a gente divulga, né? A gente fala assim, ah, mas tem os ativos que pagam pelo menos 20. Vamos imaginar que eu tenho um ativo que paga exatamente 20,315% por cento de dividendo. Vamos imaginar que eu tenho um ativo que é o percentual idêntico do imposto. Aí, quem não compreende matemática financeira vai pensar, não, mas aí você tem o imposto é também 20,315, o imposto então fica com todo o teu rendimento, então não compensa investir no Japão. Então fica zero. Mas não é assim o cálculo, tá? O cálculo não é desse jeito. Então, ainda que eu tivesse algo que coincidentemente, nominalmente, em termos percentuais, tivesse 20,315 de dividendo, eu vou subtrair os mesmos 20,315 do imposto percentual. Então, vai ser Uhum. desses 20,315, aí no cálculo aqui eu não vou colocar percentual justamente por conta disso, ele vai Sim. tirar isso daqui e vai sobrar líquido isso, ó, 16,19, arredondando aqui. A matemática, toda vez que você tem número acima de 5 você arredonda para cima, né? Então, aqui, 16,19. Então, esse é o resultado líquido, correto? Esse é o resultado líquido. Seria o mesmo que eu recebi de dividendo 20.315, que seria 20,315% de 100 mil investido, por exemplo. Entendeu? Então, eu posso transformar o percentual em financeiro nesse caso. Financeiro é a mesma coisa. Aí, se eu tenho 20,315 de imposto, aí ele vai ficar com 20,315 disso aqui. Então vai sobrar 79,685 por 70, desculpa, 79,685% sobra. Uhum. Seria isso aqui. Aí dá os 16.188, que seria equivalente àqueles 16,19%, vai arredondar. Entendeu? Ou dito de outro modo, pô, eu recebi um dividendo de, de 20.315, beleza. Então você fica com, em decimais, 685, ou seja, você fica com 79,685% desse dinheiro para você. Eu estou fazendo o inverso agora, eu não estou descontando o imposto. Eu estou tirando o que fica para mim. Então, no caso, é isso aqui, o mesmo valor, Uhum. 16.188. Dito de outro modo, tá? Porque aqui eu fiz em decimais, posso fazer em percentuais também. 79,8, desculpa, 685. Aí agora eu coloco percentual e vai dar os 16.188 líquido de financeiro, né, nesse exemplo aqui. Perfeito? Então, o imposto ele não anula, a não ser que a rentabilidade seja muito baixa, obviamente. Aí ela pode chegar, vai ir comendo ela, mas ele não anula uma rentabilidade positiva, correto? Entendi. Ele não vai, o imposto, perceba, o percentual do imposto ele nunca anula o percentual de retorno em dividendo, por exemplo. Ele não anula, ele tira 20.315, seja daquele número nominal percentual ou do valor financeiro. Ele tira do valor financeiro, na verdade, né? Quando você recebe na conta da corretora 1.000 ienes, se você não tem nisso, desconta ali dos 1.000 ienes, vai descontar.
201 ponto, né, 203, aliás, 203,15. Como se fosse assim, vai descontar essa parte dos 1.000, vai descontar o imposto. Aí ali vai ser feita a distribuição, 15 nacional, 5 municipal, baseada no teu endereço, de onde você reside, e 0,315 vai para o Fundo de Reconstrução da região de Torroco. Perfeito? Professor, nos talks anteriores, um deles eu lembro que você mostrou um ativo que ele tinha um dividendo yield na casa bruto, né? Na casa de 15,12% ao ano. Então, após descontar esses 20,315 de imposto, nesse caso específico, quanto que sobraria líquido? E depois desse desconto, esse ativo, por exemplo, tendo desconto, ele ainda continua competitivo, por exemplo, com investimentos no Brasil? Só a Sim, título assim, de a gente. comparação. Deixa eu pegar essa tabelinha aqui. Essa tabelinha deve ser de uns 1 mês e meio atrás, mas é justamente isso, né? Eu acho que algum. Um Eu não desses sei, eu não sei ativos, se é desses provavelmente. ativos especificamente, tá? É, Então, por exemplo, se eu tiro imposto aqui eu estou trazendo do Brasil. Também ainda tem cerca de 1 mês e meio atrás que eu puxei esses dados, tá? E aqui ok. eu tirei imposto. Esse daqui, de fato, foi o dividendo yield pago aí por esses determinados fundos de investimentos, fundos mútuos. Muito bom. Esse que é o que a gente tem de referência de bons pagadores de dividendos no Japão, tá? Os Uhum. bons, quando você pensa, não, o negócio é dividendo mensal. Quais são os bons? Os bons são fundos mútuos. Aqui nessa ocasião, há 1 mês e meio atrás, quando eu atualizei essa planilha, eram esses aqui, não necessariamente que continuam sendo esses aí os mais atuais, tá? Mas a gente tem de referência de pagadores de dividendos mensais fundos mútuos, enquanto no Brasil a referência de dividendos mensais são os chamados fundos imobiliários. Então, aqui no Japão, como o Anderson bem pontuou na própria pergunta, a gente tem o imposto. Aqui eu coloco 20% para abreviar, mas é o 20.315, tá? Então perceba que eu vou clicar fora da planilha aqui, aí vai atualizar. Esses aqui, Uhum. todos esses, eles não têm lista no caso. Eles são bons pagadores de dividendos, pagam dividendos Sim, mensais, isso. são fundos de gestão ativa. É Uhum. importante entender o conceito de gestão ativa de fundos mútuos para entender o porquê que eles conseguem pagar esse volume de dividendos. Quando você olha, por exemplo, até o Daiwa J-REIT aqui, olha o dividendo dele antes dos impostos de 8,05, sendo que o mercado de J-REITs entrega 5, entrega 4,5. Por que que ele, que é um fundo de investimento que compra J-REITs, consegue entregar por conta de gestão ativa? Porque o gestor opera a tese dele de investimento, ele opera, ele tem diversas estruturas operacionais que ele consegue mais receita pro fundo que ele administra, tá? Então, ó, agora eu vou descontar o imposto. Descontou, olho no lance, descontou, tá vendo? Ó, caiu tudo. Sim. Aí, como desconta imposto do dividendo, e o dividendo é importante para o efeito composto, aqui do lado eu tenho um efeito Uhum. composto. Então, Sim. esse efeito composto aqui do lado é o CAGR, da sigla em inglês Crescimento Anual Composto, dos últimos cinco, ao Anual ano, dos composto. últimos 5 anos. Aqui é o Ok. dividendo yield atual. Atual, assim, há 1 mês e meio atrás, quando eu atualizei essa planilha, tá? E esse daqui era dos últimos 5 anos. Então, como desconta imposto no dividendo, e o dividendo é importante como processo de reinvestimento também, ele entra no Uhum. processo de reinvestimento, então, Aham. esses 20.315 aqui está arredondado para 32 aqui, mas é 20.315, tá? É porque aqui eu Ok. limitei a 2 pontos, Do fora. 2 dígitos depois do ponto, aqui no caso, né? Uhum. Então, aqui também então, vai ter incidência de imposto sobre o crescimento composto, tá? Ok.